transformar um obstáculo em uma lição de vida? Como transformar uma pessoa que é muito difícil em uma aliada? Como transformar uma dificuldade na nossa vida em uma grande oportunidade? Se a gente pensar bem, a vida é cheia de altos e baixos, não é isso? A vida não é uma reta plana. E a vida exige da gente sabedoria, força, resiliência. Caso contrário, qualquer situação na nossa vida pode nos derrubar. Eu pergunto para você, quais são os cenários onde você se sente com mais dificuldade para poder se relacionar com as pessoas? Quais são as pessoas que você precisa se relacionar com elas, mas que você dá a elas um poder tão grande que elas tiram a sua paz, que elas tiram você do eixo? Acontece, não é verdade? Às vezes nós não temos como mudar o pai que nós temos, a mãe que nós temos, o irmão ou a irmã. Às vezes nós não temos como mudar aquele chefe e a gente gosta daquele trabalho. Uma coisa que a gente aprende com a PNL, com a programação neurolinguística, é assumir responsabilidade. Ou seja, é muito fácil a gente falar: eu não aguento mais você porque você é intragável. Ah, você me machuca, você me magoa, você não me respeita. Só que o tempo todo, quando eu estou colocando a causa do meu desgaste, do meu sofrimento, colocando a causa lá fora, eu estou vítima, eu estou refém. E vítima não vence, né? Já falei isso algumas vezes. Então, como seria se a gente primeiro olhasse para essa pessoa que a gente sabe que é muito desafiadora, com aquela pessoa que a gente tem uma comunicação que não é fácil? Como seria se a gente começasse a fazer uma autorreflexão? O que tem nessa pessoa que me incomoda tanto? O que ela fala, o que ela faz que cria essa inquietação aqui dentro? Eu preciso conviver com essa pessoa? O que essa pessoa me ensina sobre mim mesma? A gente aprende na PNL que aquilo que a gente mais critica no outro é o reflexo de algo que nós precisamos trabalhar em nós. Às vezes não é a pessoa que é chata, que é exigente, que é difícil. Às vezes é a gente que é frágil demais. Às vezes somos nós que temos alguma ferida que não foi tratada. Então, qualquer olhar diferente do outro, qualquer palavra, qualquer esbarrãozinho que vem, isso causa uma dor muito grande. Então, parar para poder se autoconhecer, para perceber, né, quais são os gatilhos externos que me sequestram, que me tiram de mim mesma. Já aconteceu de você falar: nossa, eu fiquei fora de mim. Ficar fora de si é dar todo o poder para a situação, é dar todo o poder para o outro, é não conseguir gerenciar mais nada. Então eu posso começar a prestar atenção. Como eu já falei algumas vezes, as pessoas têm deficiências e existem deficiências que não são visíveis. Quando você convive com uma pessoa que é extremamente autoritária e isso te incomoda muito, talvez você seja também uma pessoa muito autoritária com você mesma. Talvez você tenha um nível de exigência muito grande com você, né? E quando você olha para aquele comportamento do outro, você pode se perguntar: qual é o sentimento que está por debaixo daquele comportamento que faz com que aquela pessoa seja desse jeito? Às vezes muito arrogante, às vezes autoritária, às vezes o sentimento é de insegurança. Às vezes ela é uma pessoa que tem medo de se posicionar. Então, ao gritar, ela já assusta todo mundo e ela não precisa ter aquela habilidade de ter diálogo, de conversar. E quando você vai olhar a história de vida daquela pessoa, ela viveu experiências assim,
Um dia, lá na infância também, ela foi educada desse jeito. Então, naquele momento em que a gente só está absorvendo o que o outro está passando para a gente, isso acontece muito lá na infância. Depois, quando a gente adultece, a gente vai tomar decisões por nós mesmos, a partir daquilo que está programado internamente. Então, aquilo que me incomoda no outro, na realidade, pode ser um material riquíssimo, um laboratório, para que eu possa olhar para mim e começar a me perguntar o que tem aqui dentro que faz com que eu fique refém dessa outra pessoa. Tem uma técnica na PNL bem interessante que se chama meta-espelho, onde a gente começa a perceber que as críticas que eu tenho sobre o outro, os julgamentos que eu coloco, os rótulos que eu coloco, são, na maioria das vezes, coisas que eu não quero enxergar em mim. Então, meta em PNL não é só um objetivo a ser alcançado, é uma forma ampliada para olhar para alguma coisa. Meta espelho, o que eu critico no outro, que é um reflexo de algo que eu preciso trabalhar em mim. E é incrível quando eu começo a olhar desse jeito. E quando eu começo a perceber que eu tenho escolhas, né? Eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar as circunstâncias, mas eu posso escolher, como Viktor Frankl nos ensina, né? E deixou esse grande legado. Qual é o sentido que eu quero dar para isso? Qual é o significado que eu quero dar para isso? De que jeito eu quero encarar isso? Como eu quero pensar sobre isso? Então aí eu não preciso ficar refém. Eu posso entender que essa pessoa tem uma dificuldade. Ela tem uma deficiência de amor, de diálogo, de compreensão. Ela não recebeu isso. Isso não significa também que eu tenho que ficar refém disso. Ok, Luísa, essa é a história dela. Eu vou compreender isso e deixar ela me machucar? Não. Você pode sair do jogo, o jogo de agressor e vítima, agressor. Você pode falar com a pessoa nesse tom que você fala comigo, eu não consigo nem te ouvir. Eu não me sinto à vontade para continuar essa conversa nesse tom. Você pode fazer perguntas. Como é que você se sente quando você fala dessa forma comigo? Porque eu me sinto tão mal que eu mal consigo raciocinar. Que é diferente, você é autoritário, você é isso. Você pode, ao invés de falar você está errado, você está certo, 8 ou 80, você pode falar com a pessoa, obrigada, obrigado por me deixar saber qual é o seu ponto de vista sobre isso ou sobre o meu comportamento. E eu posso complementar isso, falando eu tenho uma ideia diferente sobre isso, mas obrigada por me deixar saber. Então eu não preciso ficar reativa, eu não preciso ficar magoada. Eu posso simplesmente observar, eu posso ter mais carinho ao falar, sabendo que essa pessoa é explosiva, é reativa. Eu posso ter mais paciência ao ouvir. Eu posso considerar que por debaixo daquele jeito autoritário tem uma criança insegura, tem uma criança que um dia, né, teve que ganhar as coisas no grito, teve que se posicionar, ouviu o pai agindo desse jeito. Então é maravilhoso a gente ver que Deus coloca na nossa vida, no palco da nossa vida, a pessoa certa para a gente poder desenvolver os músculos necessários para a nossa evolução. O músculo da flexibilidade, da resiliência, da compaixão, da compreensão e até o músculo da espiritualidade. É como se a vida fosse uma escola fantástica. E a cada momento você tem uma sala de aula diferente. E quando eu não aprendo aquela lição, parece que eu fico em recuperação. Se você teve uma convivência com um pai que foi muito autoritário, o que vai acontecer? Você vai querer fugir disso. Ou você vai se tornar tão autoritária quanto o pai. Ou você vai se anular. Só que a partir do momento que você percebe esses padrões, você pode escolher, não, eu vou ser eu mesma.
Eu vou escolher deliberadamente a ter uma atitude diferente. Porque se eu fujo dessa oportunidade de aprender com isso, pode ser que eu encontre um marido autoritário e meio, ou uma esposa. E aí aquele menininho que se anulava continua se anulando. Qual é o ganho que você tem de deixar de ser você mesmo? Muitas vezes você não tem esse ganho. Muitas vezes o outro está relacionando com uma pessoa que você nunca foi, porque você não se posiciona. E quando a gente não se posiciona, é porque está faltando autoconhecimento. Então eu posso olhar para a pessoa que exige tanto de mim, que é uma pessoa difícil, não gosto nem muito desse rótulo, mas é uma pessoa desafiadora, e posso pensar: uau, tem lição de vida hoje. E são esses altos e baixos da vida, são essas pessoas desafiadoras que nos convidam a evoluir como ser humano. Me deixa saber se faz sentido para você. E se você quer construir uma confiança maior em você, abrir espaço para o seu verdadeiro eu florescer, eu convido para que você venha comigo, né, no meu canal do Instagram, Indesp, Indespes, que é o nosso instituto, ou o meu canal, luisalopes.pnl. Manda um recadinho para mim. A gente tem um instituto maravilhoso, onde mais de 200 turmas de PNL já foram lançadas. Imagine você passando por 14 módulos, 120 horas. Em cada módulo você está trabalhando uma camada da sua vida. Aí sim, você vai aprender a se posicionar, a contracenar com qualquer personagem que a vida colocar no seu caminho. Aí sim, você vai perceber o que em você está acontecendo, o que precisa ser curado, para que você tenha relacionamentos mais saudáveis, mais significativos, para que você viva uma vida que realmente vale. É isso, se inscreva no meu canal se você não fez isso ainda e compartilhe. Me ajude a divulgar essas mensagens para que a gente possa fazer valer esse tempo tão rápido aqui, chamado vida, para que a gente possa ter relacionamentos muito mais nutritivos do que destrutivos. Beijo carinhoso e eu te vejo na semana que vem com mais conteúdo.